cima. Namastê, boa noite a todos, amigos e amigas do Humani Yoga. Eu sou o professor Jonathan, ou não, posso não ser um professor, posso apenas ser o Jonathan. Ou talvez também não o Jonathan. Vamos lá, começar a nossa live. Bom, nós estamos avançando bastante no nosso trabalho e nós estamos indo para o capítulo 6. Capítulo 6 é veracidade. A gente está finalizando o capítulo... Desculpa, estamos indo para o capítulo 7, encerrando o capítulo 6 do livro As Virtudes do Yoga, do professor Georg, um renomado professor, muito famoso pelo livro A Tradição do Yoga. Então, você que ainda não acompanhou os episódios anteriores, todos os episódios estão disponíveis no nosso canal do YouTube, em Estúdio Humani Yoga no YouTube. Você mais vela do seu rosto um pouco. Aproxima do seu rosto. Isso. Muito bom. Então, pessoal, vamos hoje dar continuidade ao capítulo 6, que fala sobre o não ferir. E nós acabamos aí utilizando quase 4 capítulos, quase 4 episódios para falar do capítulo 6. Não por acaso é o capítulo que mais se dedica àquilo que dentro do yoga teria um fundamento extremamente um pilar, né? Pode dizer que são as raízes aí do nosso trabalho, o que dá consistência ao yoga é o processo do não ferir, né? Lídia tá perguntando quem é esse jovem. Ah, esse jovem, verdade. Quem é esse rapaz jovem? E aí nós estávamos no capítulo do não ferir, falando sobre algumas questões envolvendo como que isso se desenrola em vários países. Falamos também dos direitos humanos, aprovado em 1948. E aí quem está acompanhando direto com o livro pode ir comigo aí para a página 138, né? Onde a gente vai começar aí já da segunda parte do primeiro parágrafo. Então, pessoal, à medida que a gente vai concluir o livro, e quem está acompanhando desde então, para mim é um super prazer estar fazendo esse trabalho com o livro do Georg, porque para mim ele é assim um grande maestro de um processo muito importante que é dialogar, né? Criar um tráfego de informações consistentes entre o yoga e a sustentabilidade, entre o yoga e a ecologia. E não por acaso, sim, eu sou um admirador da natureza, não sou eu, mas como a maior parte dos yogis. E aí, chamando a atenção para essa etapa conturbada que nós estamos passando em relação à pandemia do coronavírus, a necessidade de reconhecer a importância do yoga em meio a essa crise. E olha, veja, a expansão do yoga nesse atual momento em vários setores, né, em especial aí a questão do cenário online. Então, isso validando a necessidade e a importância que o yoga tem em permear esses espaços conflituosos. Ontem, numa propaganda de imóvel aqui de Brasília, tinha uma mulherzinha fazendo yoga no meio da propaganda, da família feliz jantando, ela estava fazendo yoga. Quer dizer, até nas coisas mais banais, né? Já foi para a grande mídia, né? Exato. Então o yoga está atingindo esse grande espaço e a gente nem sabe aí qual é a perspectiva disso. A verdade é que se hoje nós tivéssemos uma postergação maior desse processo de pandemia, os recursos que a humanidade iria buscar não são mais apenas os recursos de sobrevivência, também tem aqueles que trazem conforto mental, que trazem o mínimo de estabilidade mental e o mínimo, né, associado a bem-estar. Então,
o que eu estou querendo apenas abrir nesse início da live é a importância de entender que o não ferir, ele é muito maior do que só a perspectiva de não ferir o outro, ou de não ferir-se, ou de não ferir o animal. Falamos sobre o consumo de carne, falamos sobre o consumo de recursos naturais, falamos sobre o processo de apropriação indevida, falamos sobre o processo do saqueamento ambiental, do saqueamento natural. Então a gente está falando de vários temas que são polêmicos. E aí veja, que legal que a gente não precisa falar só de asana, só de respiração, e não é só no sentido pejorativo de diminuir, é só no sentido de ficar preso a isso, né? Fatalmente, a gente, quem me conhece aí como professor sabe que o quanto eu milito em relação a quebrar o protocolo, de achar que a aula de yoga é de 50 minutos, é de 60 minutos, é de 70 minutos, e transformar o sadhana na vida, o cotidiano, como um sadhana de yoga. Isso quer dizer, então, a alimentação, as relações com as pessoas, o tráfego de interdependência, a ideia de altruísmo biológico, a ideia da moral voltada aí, que é a base da literatura, né, desse livro, é falar sobre a moralidade, como o yogi precisa, e a yogini precisa se inclinar a essas questões sociais. E aí, à medida que a gente for agora que estamos chegando na metade do livro, eu gostaria de te convidar a se expor mais, você que está compartilhando comigo, ou chegando agora, ou quem está há mais tempo, compartilhar comigo esses entendimentos, porque isso soma e é legal que vocês estejam juntos participando. Isso que dá brilho, é a gente fazer isso como um processo ecológico, todo mundo participando, né? Então, voltando então ao livro, ao pensar sobre o não ferir no contexto da vida moderna, devemos incluir ao menos uma breve consideração da eutanásia, que fez manchetes históricas no final da Segunda Guerra Mundial, com a descoberta de cerca de 4 milhões de judeus haviam morrido nas câmaras de gás do Terceiro Reich. Em 1939, Hitler instituiu sua iniciativa de eutanásia, que livraria o país dos doentes terminais, deficientes e insanos. Uma noção horrível que, além disso, se estenderia rapidamente àqueles considerados inferiores em termos raciais, como os judeus e os ciganos. Depois dessas revelações chocantes, é compreensível que a eutanásia tenha se tornado um assunto tabu. Somente na década de 90, alguns países europeus ousaram legalizar a eutanásia médica por razões compassivas. Em 1998, em Oregon, passou uma lei que permite o suicídio assistido em certos casos extremos. Mas, então, apenas um ano depois, o médico americano Jack Corvicker, que a mídia apelidou de Doutor Morte, foi considerado culpado de assassinato de 2º grau no estado de Michigan por ter aplicado uma injeção letal a um paciente que sofria da doença de Lou Gehrig, doença neurodegenerativa progressiva e fatal, caracterizada pela degeneração dos neurônios motores, as células do sistema nervoso central, que controla os movimentos voluntários dos músculos. Com muito mau gosto, a morte foi mostrada no 60 Minutos, um programa de televisão da CBS, assistido por milhões de pessoas. Kevorkian admitiu ter ajudado 130 pacientes a cometer suicídio no decorrer dos anos, e havia sido absolvido em 4 julgamentos anteriores, um deles sendo um julgamento incorreto. Ele próprio morreu na prisão em 2005. O caso dele polarizou a comunidade médica e legal. Alguns o julgaram uma pessoa com um interesse mórbido pela morte, ao passo que outros viram nele um herói, pioneiro, sentindo que toda pessoa deveria ter o direito de determinar a hora de sua própria morte, antes que a doença tornasse impossível morrer com dignidade. Não são poucos os médicos que acreditam que é melhor para um paciente terminal ou incapacitado que está passando por grande sofrimento morrer de maneira tão pacífica quanto possível do de prolongar a sua agonia com intervenção médica. O Dalai Lama, entre outros lamas do budismo tibetano, expressaram uma visão semelhante. As leis existentes, no entanto, não permitem que os hospitais desconectem esses pacientes do sistema de sustentação de vida, mesmo quando os pacientes e os próprios pacientes imploram por isso.
Os parentes e pacientes imploram por isso. De uma perspectiva yogi, a eutanásia e o suicídio assistido, tal como praticado convencionalmente, não chegam a ser uma boa morte, na medida em que não ajudam a pessoa que o yoga chama de morrer consciente, no qual a mente é trazida sob o controle por meio da meditação. Sem esse método, sustenta os sábios, o suicídio leva a formas mentais indesejáveis no estado póstumo. Mas a vida depois da morte, em geral, não costuma ser de interesse nem para os suicidas, nem para a profissão médica. Para quem não conhece um pouco da tradição dessa visão dos tibetanos, daí você tem o maior grupo de mergulho, o maior grupo espiritualista que mergulhou nos trâmites do processo pré-pós-morte. E de modo que eles têm pode-se dizer, nesse caso, sim, um grande know-how em falar sobre esse aspecto. Não poderíamos comparar em proporções em relação às inclinações do espiritismo, a moderna visão espírita sobre o pós-morte, porque de algum modo o espiritismo ele não enveredou, ele não se inclinou aos processos de meditação. Ele vai de encontro realmente à ideia de que a ação da caridade, né, o fazer, né, o trabalho propriamente se dedicando ao próximo, seria suficiente para te dar uma tranquilidade pós-morte. Já nos caminhos tibetanos, na visão do lamaísmo, a pré-morte é fundamental para o pós-morte. Então, a pré-morte, nesse caso, seria todo o processo interno, até certo ponto litúrgico, terapêutico, e pode-se dizer ritualístico também, que se usa para permitir a travessia do bardo. E aí quem quiser aprofundar, lê o Livro dos Mortos e lê outra literatura também, outras literaturas, o livro tibetano. O Livro Tibetano dos Mortos. E nesse caso cabe aí colocar essa importância de que quando ele traz é possível que, sob o ponto de vista então do yoga tibetano, que se você fizer uma preparação para morrer, essa morte se dá de modo mais tranquilo, e também no mundo posterior, no pós-morte, né, no mundo astral, no mundo espiritual, é possível que você desfrute de um equilíbrio maior. Embora o suicídio voluntário seja conhecido pelo yoga tradicional, ele é permitido apenas para aqueles adeptos que, tendo superado por completo seu apego ao corpo e à mente, não vendo mais utilidade na existência terrena, podem entrar num estado avançado de meditação e simplesmente renunciar ao alvoroço e tumulto dessa vida mortal por vontade própria. Na tradição jainista, a prática de Salekhana é permitida àqueles praticantes que são doentes terminais ou avançados em idade. Ela essencialmente consiste em jejuar até a morte, em combinação com a meditação. Nossa, que louco. De maneira geral, os suicidas não exercem uma prática espiritual, mas agem por puro desespero. É bem interessante fazer essa diferenciação para não parecer nenhum incentivo a essa conduta, né? Porque isso tramita dentro dos espaços mais terríveis do processo depressivo, do processo da angústia, por problemas emocionais de naturezas extremamente preocupantes. Então, de modo algum, o yoga valida, né? Na realidade, isso é possível, no sentido do estado voluntário, de ser enxergado no yoga como uma possibilidade, mas aí, como ele colocou, com várias considerações. De maneira geral, como ele falou, né, os suicidas não exercem uma prática espiritual, mas agem por puro desespero, poderíamos dizer também por puro impulso. E aí, se tratando do comentário que eu fiz há pouco sobre a ideia do espiritismo como uma reflexão espiritualista moderna, e não podemos aí não colocar no espiritismo que eles também têm uma visão muito próxima do yoga em alguns contextos. Daí esse grupo, né, se tratando dos que falam muito bem e que adquiriram know-how do pós-morte através de tantas literaturas sobre esse tema, conseguem narrar muito bem o estado espiritual que esses desencarnam.
O número de suicídios que acontecem no mundo justifica o surgimento de toda uma nova disciplina acadêmica, a suicidologia. Podemos reconhecer a seriedade do problema quando olhamos para as estatísticas americanas de 2002. 790 mil pessoas tentaram cometer e mais de 31 mil conseguiram. É a terceira causa de morte entre jovens com idades que variam de 15 a 24 anos. O índice de... E aí já cabe outra diferença, né? Porque esse outro voluntário, como ele citou do jainismo e do próprio yoga, ele se deu a vida, as pessoas já estão numa idade mais avançada, né? E isso se dá com uma conduta específica de várias questões. Então, o índice de suicídio entre os mais idosos no grupo com idade superior a 65 também tem aumentado de maneira constante, possivelmente por causa de suas experiências com doenças, isolamento social e negligência. Com a ruptura da família estendida tradicional, nossa civilização ocidental se tornou insensível em relação aos seus velhos. O abuso e negligência de adultos mais velhos é um dos aspectos mais tristes de nossa sociedade progressista. Segundo o National Elder... Elderly. Não. Elder. National Elder... Estudo Nacional sobre a Incidência de Maus Tratos aos Idosos, né? Conduzido em 1998, em 20 municípios americanos, cada incidente registrado de maus tratos aos idosos, 5 não são registrados. Dos 44 milhões de idosos com 60 anos e mais vivos em 96, um número de 450 mil foram sujeitos a maus tratos ou negligência em ambiente doméstico. Essas cifras exorbitantes não precisam de comentários, mas de decididas ações preventivas. Para o praticante espiritual, não há escassez de questões sociais para serem examinadas sob a luz crítica do grande valor moral do não ferir. A violência é universal. Relato após relato mostra que a representação da violência na televisão, videogames e filmes dessensibilizam nossos jovens para a violência. Pouco mudou no decorrer dos anos. A liberdade pessoal, mesmo quando ela leva para escolhas más e destrutivas, é sacrossanta nas sociedades democratas, a menos, é claro, que seus respectivos governos sintam a necessidade de cortar as asas dos cidadãos para promover abomináveis programas de ação, tais como a invasão do Afeganistão e do Iraque. Nesse caso, os direitos constitucionais são restringidos e ignorados sem hesitação. Em meio ao pântano moral que nos circunda, a maioria das pessoas considera quase impossível fazer bons julgamentos e escolhas morais. Muitas preferem evitar as grandes questões e confinar seus interesses à limitada arena da própria vida pessoal. A questão é se, de fato, podemos viver de uma maneira moral sem manter em mente as preocupações maiores pela violência e injustiça. Se todos somos interconectados e interdependentes, como insistem as tradições espirituais, somos os protetores dos nossos irmãos, afinal. Prejudicar os outros é, em última análise, prejudicar nós mesmos. Ao mesmo tempo, o não ferir começa em casa, em relação com o seu próprio corpo, nossos parentes imediatos, nossos amigos, animais, por quem somos responsáveis. A seguir, podemos expandir a prática do não ferir para os nossos amigos, colegas de trabalho e, por fim, a todos os seres sencientes. Se não pudermos ser gentis e compassivos, sempre é possível nos abster de ferir de modo deliberado a outras pessoas. Em seu discurso de aceitação nas cerimônias do Prêmio Nobel em Oslo, em 1989, Dalai Lama disse essas palavras verdadeiras e oportunas. As pessoas infligem dor nas outras pessoas na busca egoísta de sua felicidade e satisfação. Contudo, a verdadeira felicidade vem de um senso de fraternidade com todos. Precisamos cultivar uma responsabilidade universal uns pelos outros e pelo planeta que compartilhamos. Embora eu tenha descoberto que minha própria religião budista é útil na geração de amor e compaixão, mesmo por aqueles que consideramos inimigos, estou convencido de que todos podem desenvolver um bom coração e um senso de responsabilidade universal, com ou sem religião. E validando aí toda a primeira etapa do trabalho do livro, quando a gente falou sobre a teia da vida, moral e espiritualidade, condutas,
todas essas questões que a gente vem trazendo sobre o entendimento e a importância de você ter um pensamento crítico, porque digamos então aí que a cultura, sabemos sobre isso, que a cultura é um conjunto de mecanismos de interação, de repressão, de ilhamento, né, de cerceamento, para que a gente consiga viver dentro de um estado de interrelacionamentos. No entanto, se a cultura em vigor, ela preconiza e ela dialoga com tanta tranquilidade nos eventos que são substancialmente violentos, por si só uma conduta que vai prejudicar essa interdependência. O que eu quero dizer? Ainda que você que esteja ouvindo a live ou você convive com uma pessoa assim e acha que isso é muito, muito leve e tranquilo, a questão do uso de videogame, por exemplo, que alimenta o combate, né? O combate, não só aquele combate da brincadeira da lutinha, mas aquele como o Counter-Strike, eu acho que esse é um dos nomes de um desses jogos famosos, onde o grande lance é armado, você sair matando várias pessoas. Existem jogos onde você ganha pontos e moedas porque você atropela pessoas, por exemplo, de carro, né? Existem vários jogos nesse sentido. E aí você tá lá de frente ao seu Netflix optando sempre pelos filmes violentos e acha isso super normal. Por outro lado, você vai lá e assiste toda a série do Avengers e acha super normal também que haja justificativa o tempo todo para que um possa matar o outro em função da defesa. Observa-se que na realidade, no final das contas, se você tira um prisma disso, o quanto é inútil essas coisas sob o ponto de vista de construção de caráter. Contudo, é útil no sentido de distração. Aí o peso dessa balança começa a pender para um lado, para o outro, para um lado, para o outro. E aí você acaba expondo, pode-se dizer, e aí eu não quero ser um idealista moralista nesse contexto, mas quando você expõe uma criança, uma adolescente a essa forma de conteúdo, a esse mecanismo cultural, nada poderia, no caso, no futuro, impedir ele de validar essas condutas e se sentir à vontade com isso. Até porque não tem como você filtrar, pode-se dizer, a quantidade de pessoas que já possuem essas inclinações internamente. E se tratando de falar de yoga, se nós somos espiritualistas e entendemos que estamos dentro de um ciclo encarnatório, a tendência, se você já tem ela, né, dentro desses registros, é que se você busca por esse tipo de conduta, a inclinação o resultado disso vai ser muito próximo. Então me parece uma coisa muito delicada, porque é possível que você sinta atração por esse tipo de conduta, né? E assim você acabe reforçando determinados comportamentos. Então é muito à medida, se você que é pai, é mãe, saber o que você quer de fato oferecer para os seus filhos ou para os seus parentes. Por fim, eu queria comentar o parágrafo anterior a esse do Dalai Lama, sobre o Georg fazer uma narrativa onde você não começa com a não violência ou não ferir como um processo ideológico, né? Você pode até tê-lo, mas o processo ideológico, quase em sua maioria, ele é utópico, afinal, mais vale, como diz os mestres, o Hari Harinanda, por exemplo, que um segundo de prática equivale a 1000 horas de teoria. Então, ou qualquer outra forma simbólica disso que a gente está falando. Então não adianta ter só o processo ideológico se você não está conseguindo fazer isso em casa, você precisa treinar. Então isso envolve o não ferir o corpo, correto? O não ferir as suas emoções, o não ferir-se, o não expor-se a situações que te machucam, que te destroem, que já te fazem mal, e, enfim, conversar e dialogar consigo próprio para criar isso. E aí essa teia que ele constrói, então o seu corpo, a sua casa, né, as pessoas que estão ao seu redor, o meio ambiente e assim o mundo. E aí encerro esse capítulo trazendo o conceito de ecologia, que quando nós falamos de ecologia, estamos falando do estudo da casa, né? O eco vem do oikos, que quer dizer o estudo da casa. Então, o entender que a casa é o corpo, e aí a gente fala muito isso em educação ambiental, né? Se você não se inclina ao seu autocuidado, e nós estamos falando de educação ambiental no livro mais clichê
do senso comum, reforçar a necessidade do higiene pessoal, num contexto de trabalho de grupo e coisas assim. E aí, de repente, você está falando de uma coisa tão básica como escovar os dentes, como se higienizar, como se alimentar bem, como vestir uma roupa limpa. E aí você vai percebendo que agora, em meio ao coronavírus, a situação de que lava as mãos, correto? Para manter a higiene, lava o rosto, mantém uma higiene pessoal como uma forma de autoproteção. E aí, de repente, você vai vendo que existe uma teia extremamente imensa falando sobre ecologia, onde tudo tem uma interdependência real e que as ações que você faz têm uma profunda reverberação nessa teia, nessa construção. Enfim. Tem uma coisa que eu queria comentar, é que também essa questão da gente ficar vendo séries da Netflix extremamente violentas, às vezes com uma discussão rasa social e com um cunho muito mais apelativo da violência, que é o que tem atraído, talvez a gente não consiga trabalhar dessa forma no nosso cotidiano, né? Permitindo a nós mesmos sermos tão violentos. Mas aí quando a gente vê a violência no outro, no cotidiano, distanciado da gente, a gente entende aquilo com uma certa normalidade, porque isso foi exposto tantas vezes ao nosso subconsciente que a gente não consegue mais se sensibilizar e ter uma atitude frente àquilo. Nem se posicionar... passa a achar comum, lugar comum, aquelas atitudes, né? Não lugar comum, talvez não em você, mas na sociedade. Então você passa a não estranhar e aí você passa a não lutar por uma justiça ou alteração de uma estrutura psicossocial. Então é bem interessante isso. E usa um palavreado muito chulo, por exemplo, em dizer, mas ele estava bêbado. Ou tinha uma justificativa qualquer mas ela fez tal coisa com ele. Mas ele fez tal coisa com ela. Mas ele fez tal coisa com ele. Mas ele jogou tal coisa nele. Então, é meio que validando ainda aquela noção de duelo antigo que a gente fala tanto. Eu acho que não só isso. Eu acho que uma ideia de que também existe uma medida que está subentendida no outro e que não cabe a gente ter uma validação. Tipo assim, não é um julgamento, porque não faz parte de um julgamento. Faz parte de trazer dois pesos e duas moedas sempre para que o outro não seja absolutamente desvalidado. Porque aquilo... Você sabe que existe, né? Então, é estranho também essa questão que você está falando da violência e você tomar uma atitude frente a isso. Então, ter uma escolha. Não vou fazer, não quero, não vou ver, não vou ler, né? Assim, não estou falando de uma atitude ignorante, de não ter contato com a coisa, mas de uma atitude de resposta, de escolha. Para você não ser moldado como um gado, né? Sei lá, algo nesse sentido. Sim. Ou tô viajando? Tá ótimo, isso mesmo. Alguém tem alguma consideração aí do capítulo 6? Encerramos ele para iniciarmos o nosso capítulo Veracidade. Um segundinho aí. Então o livro tem 300 páginas propriamente. Um pouquinho menos porque tem a bibliografia. Nós estamos entrando então na metade do livro a partir dessa live. Alguém querendo compartilhar, por favor, traz aí alguma reflexão nesse sentido do último capítulo, o não ferir. E quem está se abrindo a isso agora, entenda que a importância da sensibilização desse processo, né? O quanto é mágico sob o ponto de vista de construção de uma humanidade que permite os novos que estão por vir de desfrutar de uma vida mais saudável. E de uma vida sensível, né? E de uma vida sensível. Porque não adianta a gente querer ter uma vida amorosa se a gente não tem sensibilidade. Algum comentário, Mari? Não, eles estão caladinhos aqui. Bom, capítulo 7, Veracidade. Assim como o não ferir, a veracidade é incluída entre as virtudes perenes do yoga e outras tradições espirituais. Assim, no Maha Nirvana Tantra, composto há diversos séculos, encontramos a seguinte declaração: não há virtude maior do que a verdade. Não há pecado maior do que a falsidade. Portanto, um ser mortal deve buscar refúgio na verdade com todo o seu ser. A veneração sem verdade é fútil. A recitação sem verdade é inútil.
O ascetismo sem verdade é tão infrutífero quanto a semente no solo estéril. A natureza da verdade é o absoluto supremo. A verdade é o maior ascetismo. Todas as ações deveriam ser enraizadas na verdade. Nada é superior à verdade. Olha que interessante o cruzamento das informações. Só um comentário que a Lídia falou. A gente possa talvez se encontrar no Google Meet por onde vocês estão dando as práticas, né? Talvez para ter essa troca, né? Porque talvez escrever seja... Ah, sim, é uma boa, viu, Lídia? De repente a gente faz no Google Meet também, esse mesmo encontro. Aí todo mundo pode interagir com suas câmeras. Mais fácil para comentar e fazer perguntas, né? Ótimo. Você falou hoje que interessante. Olha que interessante fazer um cruzamento entre essa questão da veracidade ser o maior caminho a certo. Ele fala, né? A verdade é o maior ascetismo. Parafraseando o Mircea Eliade, o grande antropólogo do xamanismo e do yoga do século passado, né, um pouco anterior ainda, quando ele fala que yoga é ascetismo. Então, veja que, então, se a verdade é o maior ascetismo, a maior prática de yoga que você pode ter é a verdade. Conduzir em verdade, falar a verdade, dizer a verdade, tornar-se verdadeiro. E observa que tornar-se verdadeiro é retirar muita borda do ego compulsivo. Porque a maior parte das mentiras que são narradas nos relacionamentos, nos processos afetivos, nas aquisições, nas compras, nas vendas, estão baseadas, né, em essência, saudavelmente, através do termo honestidade, que é a verdade sobre o que está sendo feito. E se você percebe que o ego compulsivo, ele na sua maioria está buscando ali o benefício próprio, e aí a gente percebe que faltar com a verdade pode ser muito mais do que estar falando apenas uma mentira. A coisa é muito mais ampla. Às vezes uma estratégia de vida está sendo forjada na profunda falsidade, que é o que ele fala, né? Não há pecado maior do que a falsidade. E assim, não precisa tomar como referência o pecado católico aqui, toma como referência a literatura sobre o uso do termo, que nos diz que é errar o alvo, não acertar o alvo, não buscar esse ponto de equilíbrio que é ir à verdade, né? Que a gente está entendendo que tem uma narrativa que se interconecta. O adepto Patanjali do século II inclui a veracidade entre as 5 disciplinas morais que constituem o grande voo. Como sugere a palavra sânscrita satya, a veracidade tem relação com sat, que podemos traduzir como realidade ou ser. A condição da veracidade produz a verdade. É muito difícil ser verdadeiro nesse mundo. Muitas pessoas não aceitam a verdade. Quem falou? A Patrícia. A verdade, a honestidade, ser franco, se não caminhar junto com amor, com tato, com leveza, no contexto de sensibilidade, também falta com a verdade, que a verdade e o yoga e a verdade e o amor, a verdade e um círculo de qualidades tem que estar entrelaçadas. Não é possível só achar que verdade é só ser honesto. Ser honesto sem também o contexto do afeto é também diminuir a veracidade da verdade que você está querendo expor através de uma ideia de ser franco, né, de ser honesto. Então, aí também entra a questão da autossuficiência no contexto de, a maior parte das vezes, Patrícia, quando a gente vai falar uma coisa para o outro e aí a gente considera que aquilo pode ferir o outro, a gente muda a história, a gente narra a história de um outro modo e aí você também se machuca. Então, e aí a veracidade, a honestidade e o aspecto franco do que está sendo tratado, sobre então uma autonomia, com uma autossuficiência, e precisa caminhar com o processo de amorosidade, porque senão você cria uma negação do seu processo de autossuficiência, com a ideia do tipo, se eu falar a verdade para o outro, a minha autossuficiência vai ser reduzida, porque eu dependo dele, eu dependo dela, ou blá 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 blá, e aí a coisa se desenrola em uma nuance
de facetas. E aí a veracidade e a verdade caminha dentro de uma coisa muito clara, né? Muito transparente. O Ravi, até porque sem afeto você nem ouve. E querer trazer uma verdade, entre aspas, que fica somente naquele espectro particular. Perfeito, exatamente. Aí ele complementa afeto, empatia. Afeto, empatia, escuta amorosa, capacidade de falar o que se pensa e deixar o outro também reportar ali, porque, como a gente falou lá no início do capítulo, que é fantástico essa qualidade, né? Que ele abre o capítulo 6 falando dela, que é muito mágica, né? Então, quando ele fala, né, as práticas, né? A primeira, benevolência em relação a todos os seres, a satisfação com todos os seres, a compaixão por todos os seres. E aí a quarta, que essa tem muito a ver com o que você trouxe aí, né, Patrícia? A paciência em relação àqueles que são mal orientados em seu comportamento, né? Sim. Que às vezes é um pouco disso, né? A gente quer narrar, descrever, dar mais qualidade para aquele processo e às vezes a gente acaba pulando e sendo violento. Então você vê que violência, o não ferir vem antes da veracidade, não é por acaso. Porque se você, para ser verdadeiro, fere, você está faltando com o primeiro... primeira coisa, né, cara? Que é não ferir. Então, para não ferir, tem que ter muito amor. Então você vê que... Por isso que não ferir é o primeiro. Porque para você ser verdadeiro, você precisa ter isso. Senão você fere. A condição da veracidade produz verdade, ao passo que uma boca mentirosa mata a alma, como somos informados nos provérbios. Olha que legal, uma boca mentirosa mata a alma. Segundo o Yoga Sutra, um praticante de yoga que tem uma base firme nessa virtude é capaz de tornar verdadeiro tudo o que ele diz. Isso não é mera tautologia. Na verdade, os mestres de yoga são conhecidos por terem proferido afirmações que na hora pareciam bizarras, mas que não obstante se revelaram exatamente conforme o previsto. Como no caso do não ferir, a veracidade deve ser praticada em relação ao corpo, à fala, à mente. Assim, ela requer virtudes associadas como honestidade, retidão, integridade, sinceridade, franqueza, abertura e inocência, que são destinadas a revogar a mentira, a desonestidade, a falsidade, a fraudulência, a pretensão, a duplicidade, a hipocrisia, a afetação, posturas falsas e etc. Sem a veracidade, a sociedade humana seria praticamente impossível. Podemos reconhecer com facilidade como os numerosos lapsos em veracidade que marcam a nossa sociedade moderna complicam sem necessidade a nossa vida. Os antigos alertam que chegaria uma época em que as pessoas deixariam de respeitar a verdade e isso contribuiria para a sua ruína. Hoje estamos literalmente cercados por mentiras e simulação, desde a propaganda e o comércio até a política e as relações interpessoais. Cara, tem tudo a ver com o que a gente está vivendo. Eu vou dizer um negócio para vocês, viu? Esse livro tem tudo a ver com o que a gente está vivendo. Olha, a fake news, veja, as letrinhas miúdas no comercial de carro. Pode parecer a coisa mais boba, você está ligando a TV e está lá passando o comercial de um automóvel lançado ou mesmo de um plano de saúde, que é outra forma fraudulenta, extremamente perigosa. Os caras botam em letras miúdas, as famosas letras miúdas. Isso não deixa de ser uma profunda falta de veracidade. Isso se você é dono de uma empresa, se você promove algum tipo de negócio, se você é uma pessoa, deixa as claras. Fala a coisa verdadeira, deixa as coisas, deixa o outro decidir. Exemplo, quanto custa o seu projeto? Quanto custa deixa transparente. Você faz um cadastro num site e aí tá lá 30 dias. O exemplo claro do processo, eu ia dizer o termo sacanagem, mas do seu ponto de vista, de sacanagem é uma coisa até, pode-se dizer, boa, né? Num contexto de prazer. Aqui o cara tá falando de uma fraudulência mesmo. Você faz um cadastro no site, passa alguns meses, você esqueceu de cancelar, você vai cancelar, você não encontra. Você não encontra o negócio lá, cancelar a assinatura, você não encontra o ponto onde você, sabe, deixar as coisas ali acessível para o outro, porque quando quer a coisa tá, e de repente quando parece um discurso meio moralista, que viagem, cara. Como isso é importante. Então,
é muito delicado. Hoje a gente está vivendo uma ruína mesmo de valores dessa qualidade do yoga, não do yoga, mas do ser humano, mas que o yoga aí fortalece, que é a questão de ser verdadeiro e verdadeira, né? É isso. Para muitos de nós a verdade para muitos de nós a verdade é o que é conveniente no momento. Toma essa, viu? Toma essa, Jonathan e todo mundo que tá aí. Não, sim, foi isso que aconteceu. Não foi isso que aconteceu, não. E eu não te contei porque isso... E a família, o antro do tráfico de informações, né? Quer traficar alguma informação, vai para a família. Em termos morais, nós quase gostamos de estar em situações duvidosas, onde nem a verdade nem a falsidade parece se aplicar. Em certo sentido, foi apropriado abrir mão da moralidade em preto e branco, às vezes intolerante, de antigamente, uma vez que a vida é uma teia de muitas cores. Contudo, tendemos a aplicar nossa nova maneira de pensar de um modo indiscriminado, geralmente com a intenção de obter poder pessoal. Em grande medida, nós relativizamos o comportamento moral e muitas vezes ficamos indecisos e amedrontados ante as escolhas morais à nossa frente. Roubou ou não roubou? Pegou ou não pegou? Fez ou não fez? Olha, eu não sei, né? A gente precisa validar, a gente precisa ver, vamos ouvir. E o relativismo moral se tornou a filosofia predileta. O argumento é que não existem valores morais absolutos, pois o que é considerado moral varia de cultura para cultura. Isso significa, continuando a história, que somos livres para fazer nossas próprias regras morais ou até mesmo para aceitar o anarquismo moral, se isso nos agrada. Exatamente o que eu falei antes. Sim. O relativismo, né? O relativismo moral. Quem não leu, quem não viu esse aí, eu acho que está no episódio 6 ou 7. Ou 7 ou 8, quando a gente fala sobre, ele traz os tipos de pensamento moral que existem na nossa sociedade. A gente não tem esse livro para vender, né? Não. Mas tem no Amazon, acho que não é R$40, hein, gente? Como expliquei no capítulo 5, o relativismo moral é baseado em meias verdades e é inviável enquanto postura filosófica. As virtudes, do meu ponto de vista, que é um ponto de vista clássico, são intrínsecas ao nosso ser. Elas estão conectadas com os valores do ser de Abraham Maslow. Num certo ponto do desenvolvimento intelectual, moral e espiritual de uma pessoa, se pode esperar que o que é sentido como virtuoso é semelhante entre indivíduos de maturidade equivalente. Assim, é unânime entre os virtuosos espirituais, ou pessoas maduras em termos morais, que a veracidade é uma virtude altamente desejável, enriquecedora e até mesmo libertadora, que deveria ser cultivada a sério. Eu vou falar por mim. Do momento em que eu parei de falar qualquer mentira e que passei a falar só a verdade, a minha vida se tornou um local pacífico, de boas, sabe? Para todas as coisas. No trabalho, como biólogo, como marido, como filho, como professor de yoga. E ainda que tenha todos os pormenores de quando você fala as coisas e diz o que está acontecendo, aí você, né, tem ali as sementes a serem colhidas, os frutos dessas sementes que foram plantadas, de falar a verdade, ou términos, discussões, processos que se revelam, mas está tudo bem. É melhor viver assim do que qualquer outra forma de se viver. Esse é um espaço de pacificação extremamente razoável para que você possa dormir e ter tranquilidade. E assim, criei várias ONGs, participei de vários processos ambientais, como consultor e tudo. E quando eu estava próximo a esses meios políticos, esses eventos ou essas situações de contratação, por vezes ali a exposição a situações de propina, de ser exposto, de lobby, né? Político ou lobby financeiro. E assim, e aí de repente o Jonathan passou a ser um problema. Não valia mais a pena esse cara estar naquele espaço. Já não era mais, para mim, aquela conduta poderia ser mantida na veracidade, mas ali você passa a ser um pouco diferente do ambiente que você está. E aí por vezes, e muitas vezes foi ficando claro que ali não era mais o meu lugar, porque aquelas pessoas
a qual compartilhavam, já não me via bem, inclusive não queria me levar para reuniões e para encontros, porque acontecia em especial em licenças ambientais, em processos assim, de licenciamento ambiental, onde o Jonathan falava as coisas e ali o cara tá incomodando, não dá para ficar aqui. Tira esse cara daqui. Antes de discutir com maiores detalhes a virtude da veracidade, eu gostaria de fazer um inventário das muitas maneiras em que nossa civilização ocidental contemporânea, cujos tentáculos se estendem para o mundo todo, tem infringido esse valor moral excepcional. Os insucessos mais óbvios e graves em relação à virtude da veracidade devem ser vistos à luz das crenças ideológicas fundamentais partilhadas, de modo consciente ou inconsciente, pela maneira das pessoas nos chamados países desenvolvidos. Essas crenças, que são da natureza metafísica, incluem as seguintes ideias. Pode fazer uma pergunta? Pode. Vocês consideram que se omitir é muito melhor do que mentir? A Lídia. Eu considero, Lídia, que a omissão é uma forma que ele falou há pouco aqui, como criar uma zona de conforto para poder... e aí não é pejorativo, tá? Zona de conforto, ela serve para qualquer coisa. Incluindo para isso, para se omitir, para não se ter problema. Então, eu acredito que a omissão pode ser, às vezes, uma ferramenta extremamente tranquila para se lidar com situações que são ásperas. Então, é muito meio termo. Ela pode salvar uma vida, por exemplo. Correto? Uma omissão pode salvar uma vida, é o que eu quero dizer. Porém, ela pode ser letal. Às vezes, dependendo da situação, quando ela vem à tona, ela é bélica, né? Então, mas você podia ter falado, mas não falou. E aí, em uma determinada situação, a omissão salva uma vida e na outra ela mata. Então, é muito delicado a situação da omissão. É preciso, nesse caso, muita lucidez. Às vezes, por exemplo, eu tive a oportunidade de ouvir uma história de uma pessoa, pegando um caso simples, né, generalista, de uma pessoa que está tendo um caso com uma outra pessoa. E essa pessoa tá adoecida e talvez tenha 6 meses de vida, né, ou um tempo, né. Então, imagina que se eu for falar a verdade, eu posso jogar uma lenha no fogo, né, um álcool na fogueira. Então, o que eu posso fazer? Eu acho que a omissão pode ser uma boa ferramenta numa situação como essa, né, onde eu posso dar uma oportunidade para que a coisa não seja ainda levada ao extremo. Então, e também não depende de mim, né, esse processo, tem uma né? diferença também aqui nesse caso. Eu acho que nesse caso, você omite uma opinião sobre o outro. O que eu acho que o livro está falando é uma omissão da verdade daquilo... Como você está se sentindo, né? Como você está vendo. Tá vendo as coisas. Como observador, como testemunha daquela situação. Senão você vai virar um fofoqueiro verdadeiro. O Ravi falou, pra mim, omitir muitas vezes é deixar de dizer a verdade. E no fim, é não seguir a verdade. Eu acho que é isso. Eu acho que tem que ter bem definido o seu espaço de entender a verdade e falar sobre a verdade. Uma coisa é você falar a verdade sobre o outro e foda-se a sua opinião. Afinal de contas, por que você está falando sobre a vida do outro e querendo, né, ser importante num processo que não te cabe, né? Agora, falar sobre si mesmo, e eu acho que no caso da Lídia que falou, né? No caso de omitir, assim, você está sendo perguntado sobre aquilo. Você é uma pessoa que... Você é a testemunha daquela situação, você é quem está naquela posição, né? Eu acho que... Porque senão, Jonathan, eu acho que volta de novo ao que ele falou, o relativismo. Sim. Eu posso omitir porque lá. Não, tem situações que não cabe mais a omissão. Não nesse novo mundo que a gente está vivendo. Não como uma proposta de yoga, de reconhecer a ilusão da veracidade, enfim... de reconhecer os opostos e tentar encontrar uma equanimidade, senão a gente vai de um ponto ao outro. Quando se trata, eu acredito, da manifestação da sua presença, do seu ser, o quanto mais você puder evitar a omissão, mais próximo da veracidade, mais íntegro, né, mais próximo do equilíbrio você vai estar da ideia de yoga, né? Então eu acredito que existem situações que precisam ser ponderadas, mas
quanto mais você caminhar, né, longe da omissão, mais saudável provavelmente você vai estar, né? Bom, vamos voltar. Quanto tempo a gente tem? Eu não sei, perdi. Foram 50 minutos já. Então temos aí os 5. Eu vou ler essas. Eu vou ler essa sequência de pontos aqui. Qualquer coisa a gente já para finalizar e continuar na segunda. Então, essas crenças que são de natureza metafísica incluem as seguintes ideias. 1. Existe uma realidade exterior, material, justaposta a uma mente ou consciência subjetiva. Além disso, os secularistas afirmam que a mente ou consciência é um hiperfenômeno do cérebro, isto é, a realidade material. Em contrapartida, as tradições espirituais dão precedência à mente, à atenção plena ou o si mesmo em relação à existência objetiva, o que leva a uma moralidade que ressalta a responsabilidade pessoal pelo próprio destino. 2. Nós vivemos no mundo material e devemos dar primazia às suas exigências. Mesmo as pessoas que se consideram religiosas aceitam esse ponto de vista, pelo menos na prática. Embora possam, em princípio, saber e sentir que, nas palavras de Jesus de Nazaré, deveríamos aspirar, acima de tudo, o reino dos céus. Se as pessoas realmente ouvissem o ensinamento do Nazareno, a sua religiosidade seria convertida em prática espiritual verdadeira. 3. As disciplinas espirituais rigorosas, conforme promovidas pelo yoga e outras tradições semelhantes, não são relevantes porque a. São totalmente despropositadas, já que, como supõem os secularistas, realidades ou dimensões espirituais não existem. Ou b. Elas são destinadas apenas a uns poucos eleitos, isto é, os monges, que têm a capacidade de contemplação. Ou c. A crença pessoal das doutrinas religiosas, por exemplo, Jesus me salvará, é suficiente. Ou d. Levar uma vida moralmente íntegra é suficiente. 4. Estamos encarnados e por isso nos identificamos, de modo apropriado com corpo-mente, pelo menos enquanto estamos na Terra, o que, para os secularistas, é de fato o único lugar possível de se estar. Em contrapartida, entre tradições espirituais, é universal o ensinamento de que o corpo material não é o que parece, e que a identificação com o corpo é de fato um erro fundamental, porque implica esquecer na nossa identidade espiritual, seja qual for nossa concepção em relação a esta. Por causa da íntima associação da mente com o corpo, podemos falar de um corpo-mente. Em consequência disso, nós também nos identificamos com os diversos processos mentais ou psicossomáticos que estão associados com a existência física, em especial as emoções negativas, como o medo, o desejo ardente e a raiva. Em último grau, nós até nos identificamos com propriedades objetivas, tais como nossos próprios pertences, nomes, reputação e assim por diante. Muito drama, isto é, coisas kármicas, ocorre em torno dessas diversas identificações. 5. Não temos nenhum controle sobre o processo real da morte, quando quer que esta aconteça. A despeito da identificação equivocada das pessoas com o corpo-mente, elas em geral não creem que a mente possa ter um controle pormenorizado sobre as funções corporais, em especial os processos envolvidos na morte. As tradições espirituais mais sofisticadas consideram decisivo o controle do corpo-mente durante a morte. Elas sustentam que o modo como saímos da vida encarnada, seja maneira consciente ou involuntária, determina a qualidade do estado da desencarnação. Uma saída controlada garante um aspecto positivo do contínuo mental na vida futura. Existem amplas provas de que os grandes adeptos do yoga possuem este domínio. A gente está falando de tantas coisas que vai e se interliga de novo, né? Vários links, né? Aí. Então, é muito legal essa exposição desses pontos de vista que ele trouxe aqui, porque veja como a veracidade, já traz, enquanto a gente, bom, tudo bem, vamos aceitar, o não ferir é uma coisa legal mesmo, ninguém gosta de ser ferido, já não tem muito questionamento, né, sobre essa questão. O não ferir realmente, não num contexto assim de que não se questiona o sofrimento, né, lógico que o sofrimento está ali,
Quero dizer assim, que quando você já abre o segundo ponto, essa segunda posição que ele está trazendo, a importância da veracidade, já abre um leque do que é verdadeiro. O que é verdade para você? O que é verdade para o outro? O que é verdade lá na Alemanha? O que é verdade aqui no sul do Rio Grande do Sul? O que é verdade no Chile? O que é verdade para o político? O que é verdade para o empresário? O que é verdade para o médico? O que é verdade para o enfermeiro? E o que é verdade para o doente? O que é verdade para o dono do plano de saúde? Então, são muitas nuances. Então, há diversos corolários das premissas acima, mas relacioná-los iria muito além do escopo da presente discussão. Se consideradas de uma perspectiva espiritual, essas 5 hipóteses correspondem a um modo de iludir a nós mesmos, uma mentira. Uma vez que as falsas crenças constituem os fundamentos desse modo de pensar, é inevitável que elas afetem nossa vida inteira e o fazem de uma maneira negativa. De fato, elas nos enfraquecem quando nos dão a ilusão de que estamos à mercê do destino, da divina providência ou do acidente cósmico, ilusão que pode ser consolo temporário, mas que em última análise é frustrante. Uma vez que vemos a nós mesmos como basicamente desamparados, temos todas as desculpas de que precisamos para ceder à fé cega em dogmas religiosos ou científicos, bem como a preguiça, indiferença, tédio, irresponsabilidade, ausência de resposta e assim por diante, que são reconhecidos como vícios no caminho do yoga. O que nos resta, então, é a nossa realidade consensual cotidiana, ou seja, a realidade surreal dos sonâmbulos. É a partir dessa... Quantas horas? Quanto tempo? 57. Só vou fazer Então, um comentário aqui. O Danilo Escobar. Sim, no contexto atual não dá mais para omitir, ele disse. Sem dúvida, Danilo. Chegou o tempo da verdade. Esse é o melhor tempo que nós podíamos estar encarnados. É a oportunidade que a gente tem de polir mesmo a pedra bruta, lapidar, porque nós estamos verdadeiramente precisando de um mundo saudável para as próximas gerações. E eu um acho mundo de também, amor. Jonathan, que essa lapidação, ela é a lapidação da nossa fala, do nosso jeito, do nosso olhar, do contexto social, cultural, porque será que a gente não estava se mentindo sobre nós mesmos o tempo todo, tipo, todas essas séries representando essas entranhas e um trai o outro, será que isso não representa de verdade o que séculos a gente vem vivendo? E aí vem um vírus como esse, e todo mundo tem que ficar em casa, e todo mundo tem que lidar com a verdade do que se é, da família que se conquistou, da família que se tem, ou talvez não tenha sido tão sem conquistado. Nenhuma muleta, sem nenhuma não forma. há possibilidade de ter muleta agora. Então, eu acho que quando ele traz esse contexto todo e sem a violência, porque também não nos é permitido também matar como se fazia, né, encerrar o assunto. Então, quando se fala disso, de uma verdade, a gente também fala de um aprimoramento muito profundo moral e um aprimoramento coletivo, né? Porque se você não consegue mais mentir sobre quem você é, ou suas escolhas, ou suas vontades, o seu dia a dia vai virando um inferno e você vai trazendo para a sua realidade apenas situações estranhas. Perfeito. E replicando uma coisa que você não quer mais. Sem dúvida. E por outro lado, aqui só para falar com relação ao que o Danilo falou, da omissão, eu acho muito importante a gente, ao ver as notícias e ao ver as situações, se reconhecer em situações estranhas, fazer uma reflexão sobre aquilo que está vivendo para que você consiga se posicionar, consiga ter uma opinião ou uma ação corporal sobre aquilo. Porque senão você fica um cara que fica uma mulher, ou um cara, uma pessoa, um habitante, sei lá, fica vendo uma situação também de desumanidade com o outro e não se posicionar porque também você não quer meter a colher na vida do outro. Aí também, assim, qual é o sentido de você viver a verdade e ter isso só pra você e a sociedade que se vire com o que ela tem? Então, eu acho que aqui cabe uma reflexão muito profunda, assim, um plano de ação para as atividades que a gente precisa ter com relação a essa verdade, ao que a gente está estudando, o que a gente está vivendo. Falei demais, né? Não, falou ótimo. Eu quero saber o tempo. 40 segundos restantes. Galera, até segunda, hein? Às 8 horas, às 20 horas. E manda direct, manda WhatsApp, manda informações.
comenta o vídeo no YouTube, participa com a gente. Eu vou desenvolver alguma Tá tudo bem. solução para poder Ter uma troca mesmo. para poder botar o link do Google Meet ali aberto, certo? Provavelmente aí a gente encontrar uma forma de divulgar e a gente poder trocar mais, né, da agora para Vai frente. encerrar em 5, 4. Namastê. Namastê. Fica imaginando as pessoas que se escondiam do companheiro e tal, isso aqui. Tchau.